Olá a todos. Portanto, vou fazer agora o aprender a ganhar na bolsa. Vou deixar os capítulos e vou fazer por vários temas. Portanto, e este tema, o primeiro tema que eu vou colocar no ar será os meus primeiros erros. Portanto, isto é mais dirigido, portanto, a pequenos investidores que estão a iniciar no mercado e às vezes até mesmo os veteranos, porque nós todos cometemos erros, mesmo eu cometo alguns erros. E tento depois, com os erros, saber o porquê que errei. Bom, antes de mais, o investidor, quando entra seja ela numa ação, seja ela num índice, portanto, o investidor vai fazer uma compra, correto? Portanto, se o investidor vai fazer uma compra, ele tem que fazer 3 perguntas a ele próprio. Primeira pergunta, porquê é que ele está a comprar? Qual é o seu objetivo mínimo, portanto, para aquela operação? Portanto, quanto é que ele espera tirar em termos de valorização da carteira? E a outra pergunta é o que é que é necessário fazer para ele fechar a posição com perdas, né? Ou fechar a posição, seja ela com perdas ou quase no nulo, né? Portanto, são 3 perguntas que o investidor deve fazer. Portanto, o investidor vai comprar uma ação e tem que fazer essas 3 perguntas ele próprio. Há mais, né? Mas pelo menos essas são básicas. Portanto, eu vou dar aqui um pequeno exemplo. Para já não vou utilizar este exemplo. Vou falar aqui de outra coisa. Por exemplo, um investidor às vezes comete este erro que é grosseiro. Este erro, e é um erro que se comete pelo simples facto de nós acharmos barato. Por exemplo, vamos supor que estamos no início de uma tendência negativa. Portanto, os mercados estão em queda, depois começam a subir, mas depois nós vamos reparar que há uma determinada ação, por exemplo, o seu histórico valia, por exemplo, vamos supor 2 euros, em média, portanto, na altura do auge, valia 2 euros. Mas depois, com o bear market, ela chegou até 1 euro, por exemplo. Portanto, desceu 50%, não é? Mas depois, essa tendência começa a cair. Portanto, e começa a fazer, depois vale 0,90, 0,80, e depois começa a cair devagarinho, lá vai ela caindo. Portanto, o investidor às vezes pode cair no erro de dizer assim, pá, isto está barato, tem mínimos, vamos supor que tem mínimos históricos. Portanto, e às vezes o investidor diz, pá, está barato, portanto, se está barato, vou comprar. Portanto, atenção, isso será logo o primeiro erro. Portanto, o investidor não deve tirar essa conclusão pelo simples facto de estar no mínimo, né, e achar que está barato por causa disso. Portanto, se a ação está a descer, né, e se o resto do mercado, aliás, não é só o resto do mercado, o setor, portanto, imaginamos que uma empresa ligada às telecomunicações e o setor das telecomunicações tem dado a subir, as outras ações, portanto, ações da concorrência, mas aquela ação tem vindo a descer. Portanto, o investidor deve pensar da seguinte maneira, bom, há qualquer coisa errada que se passa nesta ação. Não é pelo simples fato dela estar a descer que nós devemos comprar a ação. Portanto, estão a ver? Portanto, nós nunca sabemos numa ação onde é que ela poderá chegar. Poderá chegar até ao zero. Se a empresa falir, vale zero. E nós devemos pensar assim, bom, então se aquela ação está a descer, é que se passa alguma coisa. Nós temos que pensar assim, uma empresa que está cotada em bolsa tem sempre muitos trabalhadores. São empresas médias e de grande dimensão. Ora, vamos supor que os trabalhadores, se calhar alguns têm ações, né? Mas também têm os seus amigos. Portanto, existem os diretores, os trabalhadores e existe portanto, aquele núcleo, né? As pessoas que trabalham naquela empresa sabem que aquela empresa está mal. Então vão, para já, se têm ações, vão vender, né? Vendem, podem vender num só dia, vender logo o lote que elas têm, independentemente do que é que elas tenham, né? Mas vão dizer às pessoas conhecidas, amigos, pá, onde é que eu estou a trabalhar, qualquer dia sou despedido, aquilo se calhar vai fechar, está mal, aquilo vai ter prejuízo, olha, já ouço falar em fechar. Então, logicamente, que existe aquelas pessoas que estão informadas. Se nós estamos a investir, por exemplo, numa ação na América, né, nós não conhecemos a empresa, né, em si, não sabemos onde é que ela está situada, podemos saber pela internet, pelos jornais, mas
alguns aspectos técnicos e internos, portanto, os informadores, nós não sabemos que ela está a cair. Portanto, e devemos ter muito cuidado quando uma ação está a cair. Portanto, se está a cair, é preciso ter muito cuidado. E não devemos entrar pelo simples fato de ela estar em mínimos. Portanto, este será o primeiro ponto. Portanto, o segundo ponto, uma ação, vamos supor que ela começa a descer, mas depois começa a consolidar. Não, faz ali, parece um canal lateral, sobe e desce, mas começa a consolidar. Bom, podemos ter duas hipóteses. Portanto, ou alguém está a acumular, né? Portanto, ela dali não desce, e as pessoas, algumas pessoas estão a vender, mas há uns que estão a comprar. Portanto, a força vendedora com a força compradora está equilibrada. E depois começa a desenvolver um determinado, portanto, eu diria um canal, ou uma tendência, né? Nesse caso seria lateral, e depois é quebrada uma determinada linha, uma LTD, uma linha de resistência importante, e é aí que deveremos entrar. Portanto, estar atento, e isso sim seria o sinal. Outro aspecto importante que o investidor às vezes também costuma cometer é ter sempre a vontade de estar no mercado. Eu vou dar aqui o exemplo do S&P. O S&P, por exemplo, na sexta-feira chegou ali aos 1063, né? Então o investidor tem sempre medo, tem sempre medo de perder o movimento, se eu devia entrar logo aos 1105, se calhar na altura quando ela chegou aos 1105, então tem sempre aquele medo de perder a subida, julgando que chega aos 1105 e que ali seria o mínimo. Portanto, logicamente que o investidor até pode ter sucesso com posições longas, não é? Mas deveria esperar. Portanto, a probabilidade dele ganhar será pouca se a tendência está em baixa. Para já, o investidor deverá investir a favor da tendência, não é? E também há outro fator importante. Vamos supor que, neste caso aqui, né, aqui este exemplo, o índice encontra-se aqui, correto? Estão a ver aqui? Portanto, aqui foi o último máximo. E à medida que vamos distanciando, a verdade é que a probabilidade de nós ganharmos no futuro vai cada vez aumentando. Porquê? Se ele vai distanciando cada vez no máximo, não é? Portanto, estamos tendo uma correção presente. Portanto, já estamos a 6%, e depois para a semana já distamos 8%. Portanto, é possível, existe uma forte probabilidade, se calhar nas próximas sessões, o índice recuperar. Embora nós estejamos num bear market, há sempre possibilidades de as posições longas serem vencedoras. É por isso que existe uma grande diferença entre a posição longa e a posição curta. Só pelo o próprio nome diz tudo. Portanto, a posição longa é mais até, apesar que também funciona no curto prazo, como é óbvio, né? Mas é mais, funciona mais até no médio e longo prazo. A posição curta, só o próprio nome curto, venda, né? Short, funciona mais no curto prazo. Portanto, um pequeno investidor ou um investidor que está a iniciar na Bolsa deverá sempre investir no lado longo. Portanto, vai ter mais sucesso no lado longo. Acompanhar a tendência no lado longo. Independentemente de nós esteja em bear ou bull market, devemos sempre analisar esse aspecto. É um aspecto que para mim é o mais importante. Saber qual é a tendência principal. Depois de analisar, saber qual é a tendência depois que predomina. Por exemplo, neste caso aqui. Ora, daqui até aqui, estamos em subida, correto? Portanto, daqui até aqui. É muito fácil dizer agora, né? Mas se calhar quando nós estávamos aqui já estávamos na dúvida se isto iria continuar a subir ou não, né? Pronto, há sempre essa dúvida. Logicamente não ficará neste capítulo analisar essa mesma dúvida. Portanto, este capítulo, os erros que nós cometemos, nós achamos que está barato, nós temos sempre a vontade de entrar no mercado e com medo, a ganância, que é tal coisa, está sempre, estou fora, se calhar vou... Não, temos de ter atenção, quando o mercado sobe, né, uma tendência de subida, portanto, seja ela, este caso aqui, são várias sessões, portanto, se você nem entrou aqui, se nem entrou aqui, entrava aqui, olha o que ela subiu, portanto, há sempre possibilidade de ganhar, portanto, que isto é assim, ela não sobe um dia, não desce outro dia, portanto, geralmente tem uma tendência de subida, sobe 10, mas se calhar durante esses 10 desce 3, mas o somatório é positivo, né? E o mesmo se diz ao contrário, portanto, ela desce 10 dias, mas sobe 2, mas o somatório é negativo. Pronto, é assim. Portanto, este capítulo era o tal erro de... É porque os vidas são tão curtas. Não vê o tempo, já está a acabar. Como tal,
fico por aqui hoje, portanto, dos erros, está bom?